Agora, quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho que dar valor pra quem diz que o futebol acabou, né? Porque, pô... Meus amigos, chega mais que o dia está só começando aqui em Itaquera. STJD gostou da mídia que teve no derby e agora resolveu aparecer de novo. Treta com a Nike. Tu sabia dessa? E as condições de renovação com o Memphis. Salve, salve, fiel! Você está na fonte interna do Corinthians. Aqui a informação chega antes dos portais de notícias por aí. Então já deixa seu like e se inscreve, porque agora eu vou te contar tudo sobre os bastidores. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, mas eu, assim... sem nenhum juízo de valor, mas apenas numa constatação, o tribunal ele tá aparecendo. Porque, cara, eu confesso pra vocês que algumas questões assim elas estão me surpreendendo, tá? Bom, que o André fosse denunciado, a gente já sabia. Ele teve uma entrada dura, você tem a punição automática pela expulsão, mas todo cartão vermelho ele é passível de um julgamento. Esse julgamento ele vai lá dentro de uma procuradoria que oferece uma denúncia ou que sugere lá que o jogador deva ser punido com um número maior de partidas, né, dentro de um artigo lá do CBJD, que é o Código Brasileiro de Justiça Desportiva. E ele foi denunciado no artigo 254, que é praticar uma jogada violenta que pode fazê-lo pegar até 6 jogos de suspensão. Eu acho que pela entrada que ele deu, dificilmente vai parar na automática. Ou seja, dificilmente ele será absolvido ou pegará a pena mínima de um jogo dentro da suspensão automática do cartão vermelho. Provavelmente ele deve pegar aí 2 jogos, pelo menos. E isso se o departamento jurídico do Corinthians quiser trabalhar um pouco também, né? E teve o lance do telão da Arena, viu isso? Agora tem outras denúncias do STJD, como por exemplo, o Corinthians foi denunciado no artigo 191, com multa prevista entre R$100 e R$100 mil pela frase no telão dizendo Itaquera virou baile. Agora, quando acontece esse tipo de coisa, eu tenho que dar valor pra quem diz que o futebol acabou, né? Porque, pô... E na noite de ontem, rolou a aprovação das contas do Corinthians, com um déficit de mais de 143 milhões. É isso mesmo que você ouviu. Aprovaram um déficit de quase 150 milhões. É brincadeira, hein, Vessone? Isso já era um tanto quanto esperado. E o que me espanta é que eles aprovaram um ano fiscal de 2025 que fecha quase menos 150 milhões, com uma mudança ali que eles fizeram de um acordo com o governo que foi assinado em 26 para ser colocado em 25, arrumar uma desculpa lá, mesmo com a auditoria também avisando que o clube está no caminho da insolvência e da falência e tudo mais, e que isso é um risco iminente do clube parar de ter a possibilidade de ter como sobreviver ali financeiramente no dia a dia. Eles foram lá e aprovaram, mas eu não espero mais nada, né? O Conselho Deliberativo de Clube do falido modelo associativo exatamente político, né? Você vota a favor porque você gosta do cara, o cara é seu parça, ou você odeia ele, você vai e vota contra, não tem embasamento. Mas depois que os dois órgãos fiscalizadores, que são exatamente, que na teoria são para decisões técnicas, que é o Conselho de Orientação e o Conselho Fiscal, os dois aprovaram, fizeram ressalvas, mas aprovaram. Você vai esperar o quê do Conselho Deliberativo? Vai esperar mais ainda, né? Se quem tem ali alguma parte técnica, pessoas que conhecem um pouquinho de finança ou um pouquinho jurídica, foi lá e aprovou, você imagina quem é o Conselho Deliberativo, que é formado por quê? Por pessoas, tem dentista, tem dono de loja, vendedor de carro, tem de tudo. É um Conselho Deliberativo com todas as profissões, os caras nem entendem nada de finanças, foram lá e aprovaram, a ponto de, por exemplo, o Rubão disse, eu aprovo contrariado. Então, assim, o Rubão, um dos coisas, ele falou, eu aprovei contrariado, só para você ter uma noção do que é infelizmente, esse falido modelo associativo. Sobre Memphis Depay, o que eu tenho de informação, eu repito, às vezes ela em alguns momentos, mas vou adicionar algumas outras aqui para vocês. O contrato está encerrando, o Corinthians ainda não tem definido a situação, são mais de 45 milhões de reais
devidos, né, que precisam ser pagos ao atacante holandês. E o Fabiano até trouxe a informação de que as conversas para renovar com o Memphis tratam de que a ideia não é ter um parceiro para ajudar com os custos, mas sim pagar integralmente o contrato do atleta, e esse parceiro pagaria de forma total o valor, e aí a parte do clube fica pelos 40 milhões mais ou menos devidos pelo atual vínculo que o Corinthians, 45 milhões que o Corinthians deve ao Memphis Depay. Então a expectativa do Corinthians é achar um patrocinador para pagar o salário dele de forma integral, e a informação que eu tenho é, se não achar, não há acordo. E aí, inicialmente o Corinthians planejava a nova camisa contra o Fluminense, mas em 1º de abril, pela 9ª rodada, só que aí teve uma treta muito grande. A Nike não conseguiu preparar a coleção na data desejada, porque ela está seguindo o calendário europeu e costuma entregar as peças em maio. Mas essa treta toda da Nike gerou, inclusive essa foi uma informação, do Corinthians acusar a Nike de atrasar a entrega das novas camisas e, inclusive, de que só receberá o novo uniforme daqui a um mês. O Corinthians vai pedir o pagamento de uma multa. Pois é, rapaziada, me conta a tua opinião sobre isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E ó, se inscreve e ativa o sininho, que a qualquer momento eu volto com mais notícia. Fui!